Imagina o seguinte, você foi dormir tranquilovos que quando tu acorda, você vê que o seu bicho de estimação foi humanizado. What the fuck? Essa é a história de Taika no Hisei, A Razão de Taika, o novo mangá da autora de Beastars. A Paru sempre fez histórias com plots muito curiosos. Beastars mesmo apresenta uma sociedade de pessoas animais, basicamente um Zootopia para adulto. Tem uma história de um moleque que vira um Papai Noel bombado, e até ganhou um anime recentemente. Uma história curta de uma mina que sangra absurdamente sem encostar em qualquer sujeira. E ela tenta dormir com os colegas de trabalho, mas todos eles se assustam já que ela quer tacar água fervendo na pica deles para higienizar completamente. What the fuck? Uma história sobre uma esposa que está traindo o marido com um fantasma. O quê? E já aviso que possivelmente muitos de vocês não estão preparados para esse mangá. Uma história de uma garota nadadora que conheceu um capa, história mais normal dela até agora. A história de uma garota que fura a orelha de um moleque feio pra cacete, corta as sobrancelhas dele com um estilete, o moleque vai parar no hospital e após o tratamento das bactérias que ele pegou, ele ficou bonito e daí quando ele tá na faculdade ele descobre que aquela garota é uma alien. Uma foi a história! Após isso tudo, o que essa mulher inventou agora? A população japonesa está desaparecendo. Há mais idosos do que bebês, as pessoas não estão tendo filhos, o Japão está passando por uma crise de natalidade muito complicada. E isso está acontecendo no mundo real, se você não sabe. Então, para combater essa crise de natalidade, o governo do Japão precisa tomar uma atitude. Senhores, essa emergência silenciosa está se tornando alarmante. Em 2024, pela primeira vez, o nosso país teve menos de 700 mil nascimentos. Medidas devem ser tomadas agora! Que tal escolhermos com quem as pessoas vão se casar? Ah, legal. Tem um anime sobre isso. Olha, o nosso país tem problemas culturais. Todos são reservados e tímidos demais. A nossa cultura socioeconômica está sendo prejudicial para a saúde mental dos cidadãos. Eu acredito que o nosso povo deve conhecer novas perspectivas ideológicas e culturais pessoalmente. Por isso, e se a gente facilitasse a entrada de estrangeiros na nossa sociedade? Então, alguém aí tem uma sugestão decente? Então, e se a gente humanizasse os animais? Aí você tá demonstrando a essência. Esse é o espírito da parada. Para combater a crise de natalidade, o governo japonês criou a política de humanização de pets. Todo cidadão, se desejar, pode transformar o seu bichinho em uma pessoa. Excuse me, what? Louco é pouco. Mas antes de prosseguirmos para essa história, eu quero mostrar para vocês a história do Raposo Jubileu. Jubileu sempre ostentava vários penteados irados. Até que certo dia, Jubileu percebeu que o seu cabelo estava caindo. Ele ficou pasmo, pois ele só tinha 27 anos. Mas o que ele não sabia é que em média 30% dos homens sofrem com queda capilar antes dos 30 anos. A calvície é comum e ela afeta metade dos homens. Mas, felizmente, existe tratamento seguro e acessível. E Jubileu deixou de temer a calvície quando ele conheceu a Manual. Assim como o Raposo Jubileu, você também pode se cuidar com a praticidade e o suporte da Manual no conforto da sua casa. É hora, meu amigo, de começar um ano novo de jeito. A Manual simplifica o seu tratamento para a calvície, garantindo que você comece 2026 com suporte de especialistas e tratamento personalizado que realmente funciona. E toda essa galera aqui tá de prova. Com a plataforma da Manual, você não precisa esperar meses pela consulta, enfrentar as filas ou ir de farmácia em farmácia caçando os medicamentos. Te interessou? Então você vai fazer o seguinte. Acesse o site da Manual pelo link na descrição ou escaneando esse QR Code. Lá, você responde um questionário de saúde e um médico credenciado vai avaliar o seu caso. E se for indicado,
Os medicamentos são produzidos por uma farmácia parceira e são enviados para sua casa com frete grátis em uma caixa bem discreta. Utilize o cupom NAIF e garanta 40% de desconto no seu primeiro pedido. E você também conta com atendimento clínico via WhatsApp durante todo o tratamento para tirar dúvidas e ajustar o tratamento quando necessário. É ano novo e o seu cabelo também pode ser novo com a manual. Tá, voltando pro mangá. A história começa apresentando uma família e o seu pitbull, Taika. Esse comecinho mostra como a família vive o dia a dia. O pai é um homem muito doce e gentil. A filha, Ao, é bem pavio curto, mas de bom coração. E o Taika é um cachorro muito gentil, mesmo sendo um pitbull. O Taika tem uma ótima relação com a família, especialmente com o pai. Certo dia, Ao se deparou com uma passeata de pessoas protestando contra a humanização de pets, declarando que os animais humanizados já mataram 5 pessoas. Mas também estavam dizendo que eles não têm intelecto humano, o que é uma falácia. Quando Ao chega em casa, ela se depara com um homem caído no chão com o rosto todo preto. Ao acredita que o rosto dele está pintado de preto. Quando ela tenta se aproximar, o Taika aparece em cima do corpo com a boca ensanguentada. E é aí que ela percebe que o rosto do homem não foi pintado, mas sim arrancado. E o homem era seu pai. Tudo indica que o Taika fez isso. A Ao fica completamente desesperada, sem saber o que fazer. E o Taika, totalmente calmo, fica ao lado dela como o cãozinho bom de sempre. Se a Ao chamar a polícia, obviamente o Taika vai ser sacrificado. E daí ela vai ter perdido tanto seu pai quanto seu querido cão. Então a Ao toma uma decisão. Ela se livra do corpo de seu pai jogando no rio. Ela não fez isso na frieza. Durante todo o momento ela passou por uma montanha russa de emoções. Ela ficou questionando o que estava fazendo, por que ela estava fazendo isso tudo por um cachorro. Ela mal sabia o que pensar. Ela fez isso pois ela não vê diferença na vida de um humano para de um cachorro. E então passou-se um mês desde o ocorrido. A Ao ficou sem ir para a escola. A mãe está devastada pois ela não sabe o que aconteceu com o pai. E o Taika ficou doente e já faz uma semana que a mãe deixou ele no hospital. A Ao foi dormir e quando ela acordou, lá estava o Taika humanizado. Fudeu! A família era contra essa ideia, mas com essa montanha-russa de emoções por causa do desaparecimento do pai, a mãe decidiu humanizar o Taika. Taika agora é um ser humano, mas ele ainda tem os seus instintos de cachorro e ainda tem que aprender muita coisa. Esse primeiro capítulo termina com o Taika falando pra Ao para eles se entregarem. Nem fodendo! O Taika lembra do que aconteceu com o pai. E ele tá sugerindo isso pra Ao, pois ele ouviu a mãe dizendo que se o marido dela foi morto, ela deseja que o culpado se entregue. Obviamente, a Ao nega a ideia, e ao desenrolar da conversa, parece que o Taika não tem certeza se ele realmente matou o pai da Ao. A Ao fica pistolaça com a incerteza dele e diz que ele tem que dizer, pois agora que o pai tá morto, ela é a dona dele. Só que o Taika nega isso, dizendo que agora eu não te vejo como minha dona, mas sim uma fêmea. Eu preferiria acasalar com você do que ser seu bichinho leal. Já começou! Eu sabia que a história ia tocar nesse assunto, mas não esperava que fosse logo no começo do segundo capítulo. Bom, os bichos viraram pessoas, então é óbvio que vão ter casos de romances. E eu tenho quase certeza que a história vai se aprofundar nesse assunto em algum momento. Assim, gente, romance de furro com humano tá longe de ser uma novidade na ficção. Mas a pessoa em questão anteriormente ter sido seu bichinho de estimação... O quê? Brother, mesmo eu sendo um furro fedido de carteirinha, eu achei essa ideia meio estranha. Imagina que seu bichinho fofinho de estimação vira uma pessoa, e daí ele chega em tu e... Os colegas. A campainha toca, quem chegou é o Yoichi, o namorado da Ao. A Ao esconde o Taika e vai lá atender. Enquanto a Ao tá fazendo um chá, o Taika aparece pro Yoichi. E a situação não parece boa. A Ao ouve um grito e ela fica desesperada, procura pelos dois e encontra eles brincando de basquete. Como um recém-humanizado, o Taika ainda é bem bobão e sem noção.
E sem querer ele fala umas coisas rudes, mas o Yoichi tá acostumado a lidar com gente animal e ele ensina pro Taika o que é rude e mostra que agora ele também sente certas vergonhas como todo ser humano. O Taika agora não consegue mais só mijar no meio da rua. O Taika fica apaixonado pelo basquete, o Yoichi fala sobre o clube de basquete na escola e como a escola é legal e deixa o Taika super animado. E vendo isso, a Ao toma a decisão de voltar para a escola junto do Taika. Na felicidade, o Taika faz um baita toca aqui com o Yoichi e a mão do rapaz fica toda ferrada. É, meu amigo, o Pitbull já é o terror do jeito que é, agora imagina se esse bicho tivesse um corpo humanoide e 2 metros de altura. Fudeu! É o que a Ao fica pensando, mas no fim, o Taika continua sendo o Taika, aquele cão gentil e fiel que se alegra de ficar com a sua família. A política de humanização já está rolando há uns 5 anos, e o número de animais humanizados vai crescendo, e isso fez um bem para a economia do Japão. Então não é uma surpresa ver que na escola tem muita gente animal, mas certos hábitos ainda não sumiram. Então chegam na sala o pastor alemão Tsunayoshi e o seu dono, o Tatsunari. O Tsunayoshi é bem mais serião, reservado, responsável, enquanto o Tatsunari é mais bobão e enturmado. O Taika cumprimenta os dois com seu jeitão enturmado. Mais tarde, Taika vai ao banheiro, mas ele ainda não sabe o que é um mictório. Daí o Tsuna aparece e explica pra ele. O Taika fala que ainda tem muito o que aprender, e então o Tsuna desce a porrada nele e em seguida mija na cabeça dele. É. Tal pai, tal filha. Esse é o jeito cachorro do Tsunayoshi para tentar ensinar pro Taika que o mundo não é bonito, que cães sem determinação e preparo devem ficar em seus lugares e que Taika nunca mais deve agir com ele, seu superior, de forma íntima como se fosse um amigo. Humanos e pessoas animais não devem sentir vergonha diante de seus inferiores. E depois do blá blá blá, o Taika farma a aura, meu irmão, e bota medo no pastor alemão. Mas na real o Taika só foi limpar o mijo do chão com a própria blusa. Que nojo! Porra, meu irmão, limites, né? O Taika mostra que sua visão é diferente. Mesmo quando era um cachorro, a Ao limpava o cocô e as bagunças dele. Isso não é algo que você faria a um ser que você considera inferior. Realmente. Voltando para a sala de aula, Taika e a Ao recebem uma informação bombástica. Tsunayoshi é um cão da polícia super elite. E ele já farejou inúmeros criminosos. A Ao então fica com o cu na mão dele e descobriu sobre o que ela e o Taika fizeram, e ela mete o pé com o Taika. Primeiro ela vai buscar os sapatos dela, mas vandalizaram o armário dela e levaram os sapatos. E olha, é o Tsunayoshi. Ai! Tatsunari e Tsunayoshi aparecem do nada e o Tsunayoshi sente um cheiro no armário da Ao. E ele confirma que é cheiro de sangue de um homem adulto. Fudeu. O que aconteceu é que a Ao não lavou o sapato direito e o cheiro de sangue continuou no sapato. Burro, incompetente. Tsunayoshi vai caçar os sapatos da Ao para tentar encontrar alguma evidência, mas o Taika decide ajudar e diz que vai achar primeiro. E isso deixou o pastor alemão puto. E então começa a caça pelos sapatos. O Tsunayoshi foi na calma. O método dele para encontrar o cheiro é bem cabuloso. Na cabeça dele, todo mundo morre. E ele se concentra apenas no cheiro que ele quer. O Tsuna então encontra as responsáveis. E quando ele fala o nome da Ao, o Taika aparece regaçando tudo. Vocês estão falando da Ao? Não, tamo não. Voltou. Tomar no teu cu! O Taika bota um medo na garota do bullying, pois ele conseguiu adivinhar onde ela mora se baseando no cheiro dela. O Tsuna fica pasmo, pois nem ele consegue fazer isso. E em seguida começam a ouvir sons de trovão, que na realidade são os rosnados do Taika. O rosnado do cachorro parece um trovão. Irmão, que medo! A Ao encontra eles e a garota tropeça sozinha e se machuca. E então ela começa a dizer que o Taika mordeu ela.
Sério. Apesar de todo mundo ter visto a cena, o próprio Taika não lembra se ele mordeu ela ou não. Cachorros têm uma memória a curto prazo muito fraca, não conseguindo lembrar o que fizeram há 5 minutos. Taika ainda não tá 100% acostumado com o corpo humano, então isso ainda tá rolando com ele. E, pois é, esse é o motivo do Taika não se lembrar do que aconteceu com o pai da Oh. Então vai um monte de gente em cima do Taika acusando ele de ter atacado a garota, e daí aparece a Oh, acaba com a palhaçada, pega os sapatos e vai embora. E com toda a distração, o Tsunayoshi e o Tatsunari esqueceram de analisar o cheiro do sapato. Burro pra cacete! Mais pra frente, após um grande conflito, Tatsunari e Tsunayoshi se entendem com Taika e a Oh e viram grandes amigos. E daí eles entram no elenco principal de vez. A história se foca no mistério da morte do pai da Ao. À medida que a história avança, a gente vai descobrindo coisas novas, e na minha opinião, o Taika não é o assassino do pai da Ao. Dado o quão boa era a relação do Taika com seu dono, considerando que o Taika foi criado pelo dono desde filhote, o vínculo deles é muito forte, não faz sentido o Taika atacar ele. Bom, pelo menos essa é a minha previsão, acredito que é a previsão de muita gente que leu, mas se a Paru decidir fazer um plot twist e dizer que o Taika realmente matou o pai dele, bom, sei lá. E eu tenho uma opiniãozinha sobre o romance. É bem claro que existe alguma tensão romântica entre o Taika e a Ao. Maluco, olha o tamanho desse braço! Mas eu não acho que essa história termina com esses dois juntos, não. O apego do Taika pela Ao se dá mais pelo fato dela ser a dona dele. E a Ao não me pareceu dar sinais que ela sente algo romântico pelo Taika. A relação deles parece ser apenas de bons amigos. Então, se você tá interessada num romance de mulher com homem fera, não acho que você vai achar isso aqui. Ou vai, sei lá. A história ainda não acabou, então eu não sei o que vai acontecer. Só Deus sabe como tá a mente da galinha. Apesar do início da história ser bem, assim, um terror, essa história na verdade tem um humor bem divertido. O roteiro tá bacana, a história tá me intrigando a cada capítulo, o mistério tá interessante, tem uns plot twists, e os personagens têm histórias legais. É um senhor puta roteiro? Não. Tem umas coisinhas aqui e ali na história que eu acho que poderiam ter sido melhor trabalhadas. Mas tá ok, nada que esteja estragando a história pra mim. A Paru tem uma escrita interessante, ela tem muitas ideias intrigantes, ela sabe te fisgar para a história dela. O traço e a escrita dela a fazem ser uma autora bem fora da caixinha, fazendo as obras dela serem uma ótima escolha para quem está procurando algo diferenciado. Pelo que eu tô vendo em Taika, eu arrisco dizer que daqui uns anos, talvez esse mangá receba um anime. Essa é a terceira serialização longa da Paru, e as duas serializações longas anteriores dela receberam animes de alta qualidade. Portanto, eu não vejo por que Taika não poderia receber um anime também. Mas tá muito cedo pra falar de anime. O mangá começou esse ano, então só daqui uns, 5 anos ou mais que poderia rolar um anúncio de anime. Se você tá interessado em ler essa história, eu tenho mais notícias. Traduzido em português, só encontrei 2 capítulos. E traduzido para inglês, só encontrei 6 capítulos. O que é estranho, pois a Paru é uma autora influente, Taika é um mangá interessante, então é estranho ter tão poucos capítulos traduzidos para o inglês. Mas felizmente, todos os capítulos até agora foram traduzidos para o espanhol, e também vietnamita. Não entendo muito espanhol, mas deu para entender os capítulos. Então se você consegue entender alguma coisa de espanhol, procure aí o mangá que você vai achar. Eu não posso botar o link dele aqui. Bom, eu não costumo fazer review de mangá, mas eu não pude deixar isso passar. Então eu torço para que vocês tenham gostado do vídeo. Enfim, é isso. Obrigado a você que assistiu essa merda até aqui, e até a próxima. Eu sou o Neif, e obrigado.